reforma do Código Civil e contratos. Vamos então conversar sobre as mudanças propostas pelo Projeto de Lei 4 de 2025 no direito contratual. Os professores que fizeram parte da comissão que fez um estudo aprofundado do que precisaria ser alterado no Código Civil buscou trabalhar com uma série de questões que enaltecem as questões contratuais, reforçam questões historicamente importantes para a permanência da autonomia privada, mas não deixou de abordar os novos arranjos e comportamentos contratuais da sociedade. A subcomissão de contratos, então, analisou aquilo que a jurisprudência já vinha trabalhando nos contratos, já vinha se aproximando de mudanças que a sociedade, que a prática cotidiana já apresentava como necessário. Então, além de avaliar o apoio histórico para fortificar a autonomia privada com a mínima intervenção do Estado, a bagagem principiológica, aquilo que a jurisprudência já estava trabalhando, a subcomissão também buscou analisar a experiência estrangeira para adaptar aquilo que poderia ser ou não modificado no que vai se tornar um novo livro de direito contratual para o nosso Código Civil. E assim como eu estou fazendo essa análise e consigo observar qual foi o desejo da subcomissão e da relatoria geral, você também consegue. Esse PDF está disponível no site do Senado e você consegue avaliar toda a análise inicial que foi apresentada pela subcomissão de contratos no momento de colocar aí as principais alterações, os principais artigos de reforma. É claro que nessa sequência de vídeos eu não vou conseguir falar de todos os artigos que foram alvo de alteração, mas eu escolhi aquilo que eu vejo como é o mais instigante hoje, que aborda o universo do direito contratual e acaba impactando também outros livros do Código Civil. E aqui, como você já sabe, que eu gosto de trabalhar as vertentes contratos, família, contratos, sucessões, no que toca ao planejamento patrimonial e sucessório, eu vou contribuir também com esses pontos. Feitas essas considerações iniciais, eu já posso então apresentar que o Projeto de Lei 4 de 2025, no que tange aos contratos, buscou trazer para dentro do livro de contratos aquilo que já foi entendido como amadurecido pela doutrina e pela jurisprudência. Sistematizou arranjos e comportamentos que já vêm sendo adotados e, portanto, já que amadurecidos, estava na hora de codificar. A sociedade evoluiu, os contratos evoluem também. E consolidou no texto aspectos tratados já, como disse há pouco, há algum tempo, pela doutrina e pela jurisprudência. Com isso, nós precisamos entender que para trazer à tona alguns exemplos práticos, alguns casos, para essa nossa sequência de vídeos, a premissa básica é que os contratos estão toda hora se movimentando e que, portanto, eles são mais que documentos, porque dentro desse contexto contratual, patrimonial, existem e podem existir questões existenciais, mas existem pessoas. Se contratos são mais que documentos e que pessoas estão toda hora se transformando, mudando os seus arranjos, não vai dar para a gente usar padrões para todos os clientes e em todos os negócios. Porque para cada negócio, para cada desejo de um cliente, talvez a gente precise aqui fazer uma interpretação maior do que a sua especificidade, no caso concreto, vai trazer de melhor arranjo para os contratos. E foi a partir desse ponto inicial que também a reforma alterou alguns institutos. A reforma, ela facilita a contratualização. Por quê? Porque ela amplia a possibilidade de criação de contratos. A nossa margem de abertura é aquilo que não está vedado em lei. Não está vedado em lei, não tem proibição, não tem vedação no que se refere às questões de ordem pública, não prejudica nenhum núcleo vulnerável, não viola direitos e deveres fundamentais, podemos praticar direitos e deveres e apresentar isso no formato de contratos. Então, a reforma facilita essa contratualização. E que bom que seja assim. Falando em contratualização, eu vou trazer aqui para vocês a minha tese
de estruturar contratos com a família. Veja que eu falei há pouco que nós iríamos falar dessa ampliação, dessa preocupação de trabalhar mais cenários contratuais por conta dos arranjos, trabalhando com diálogo com outros livros do Código, como o Direito de Família. A minha tese, no meu livro Manual Prático de Contratos de Família, eu trabalho algumas possibilidades de contratos. E eu coloco isso em 3 aspectos. Contratos que são firmados anteriormente à própria formação da família, contratos na consolidação das famílias e contratos na dissolução do vínculo afetivo. Tudo isso eu exponho no meu livro, que você pode alcançar 20% de desconto, e para isso você pode acessar diretamente aqui esse QR Code, que vai te dar acesso à página, ao site da Editora Foco, digitar lá o meu cupom que você consegue alcançar esse desconto. Voltando a essa tríade apresentada, contratos anteriores, contratos na consolidação e contratos na dissolução do vínculo afetivo, o que temos aqui é várias possibilidades a partir do momento em que as famílias se formarão, se manterão ou, por algum motivo, resolvem se dissolver. Na formação da família, a gente tem o namoro, a gente tem o pacto antenupcial, a gente tem possibilidade de memorandos de entendimento antes que uma situação futura aconteça. Mas também nós temos possibilidade de fazer arranjos dentro da consolidação das famílias, mudar um regime de bens na união estável, estabelecer contratos para regular algumas questões ligadas às pessoas da família que estão precisando de um apoio. Então, tudo que acontece durante a relação familiar, eu coloco como contratos na consolidação da família. E quando o vínculo afetivo chega ao fim, eu tenho contratos na dissolução desse vínculo. Então, eu tenho um contrato antes mesmo do início do divórcio, um contrato de pré-divórcio para regular questões de sigilo, questões de privacidade ligadas às crianças, não que os pais não tenham o dever de observar essa privacidade, mas colocando ali esse critério como absoluto para ser respeitado pelos pais que estarão nesse momento de ruptura de vínculo e tantas outras possibilidades. Por que é importante fazer essa colocação dessa minha tese com essas 3 possibilidades de contratos nos vínculos afetivos? Porque quando a gente fala na facilitação da contratualização trazida pelo projeto de lei 4 de 2025, essa crescente que se espalha do contrato, da teoria geral dos contratos para os contratos em espécie, se espalha para a família, regulando vários e vários pontos importantes que antes, hoje, na nossa codificação, a gente precisa judicializar. E tudo isso a gente vai explorar mais no nosso próximo encontro que vai trabalhar sobre esse assunto. Está gostando dessa sequência de vídeo que começa hoje? Se estiver, não deixa de aproveitar o que nós vamos conversar no próximo vídeo. E eu preciso agora te explicar uma questão muito importante. Estando numa nova prática em família, está na hora de você ainda aproveitar, porque já já nós estaremos encerrando as inscrições para só abri-la novamente em 2026. Você precisa entrar no treinamento Nova Prática em Família. No treinamento eu abordo várias possibilidades de você construir a sua estrutura, a sua advocacia em família, pensando em situações para novos clientes. Desde o momento em que o cliente chega até o seu escritório até o momento em que você vai converter esse possível cliente em um cliente fazendo o contrato de prestação de serviços advocatícios. Também abordo questões do direito material, especialmente envolvendo a união estável, a guarda e a convivência. Você pode acessar esse QR Code, já ter acesso às informações do treinamento, ou você pode ler mais informações na descrição desse vídeo. Se gostou, não deixe de curtir e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!